Este é o Ler Podcast. A leitura que colocamos na roda neste episódio são contos de Virginia Woolf, em especial o conto A Marca na Parede, que foi lido em nosso clube de leitura em 2019. Olá, nós somos o Ler Clube de Leitura e esse é o Ler Podcast, em mais uma roda virtual de conversa-leitura e leitura-conversa sobre o que lemos. No encontro de hoje estão presentes Camila. Oi, Camila! Olá, tudo bem? Júlia. Oi, Júlia. Tudo bem? Maiara. Oi, Maiara! Estamos nós quatro aqui, então, hoje conversando sobre Virginia Woolf, nessa tarde chuvosa aqui em Porto Alegre. Então, vamos começar a nossa conversa. Nessa conversa leitura, ou leitura-conversa, como já dissemos, a gente vai trazer para a roda a escritora Virginia Woolf, importante nome da literatura de língua inglesa, traduzida e conhecida internacionalmente. Nasceu em 25 de janeiro de 1882 e nos deixou tragicamente em 28 de março de 1941, portanto, há 80 anos. É uma importante escritora porque nos deixou uma escrita que em sua época foi inovadora por seu estilo de narrativa, em fluxo de consciência, em longos monólogos interiores. Provocou reflexões necessárias sobre o lugar que a mulher ocupa em sociedade em um de seus conhecidos ensaios, Um Teto Todo Seu, traduzido e publicado no Brasil somente em 2019, quando completou 90 anos. Segundo Tomás Tadeu, tradutor da edição bilíngue da coletânea Arte da Brevidade, publicada pela editora Autêntica em 2017, Virginia Woolf é conhecida por seus romances modernistas, Mrs. Dalloway, Ao Farol e Orlando. E sua fase contista é bem menos conhecida. Escreveu apenas 46 contos, segundo a conta de Susan Dick, que organizou uma coletânea de Woolf em 1988. Em 1906, publicou o primeiro conto e o último em 1941, ano de sua morte. Alguns deles muito curtos e breves. Tomás Tadeu também afirma que não há uma linha demarcatória suficientemente nítida para classificar esse conjunto de contos. Um caminho seguro, segundo o tradutor, é a divisão em 4 grupos. No primeiro, estão os contos que podem ser considerados exercícios de principiante, se é que podemos dizer isso. No segundo, estão os escritos em uma espécie de laboratório de experimentação, antes dos voos mais ousados pelos romances. No terceiro grupo, estão contos que serviram de preparação para a escrita de Mrs. Dalloway e, por fim, no quarto grupo, contos escritos entre 1926 e 1941, que são peças feitas sob encomenda para várias publicações como meio de sustento, o que, segundo Tomás Tadeu, não significa prejuízo no mérito artístico. O conto A Marca na Parede, publicado em 1917, é o disparador da nossa leitura-conversa de hoje. Esse conto encontra-se no segundo grupo de classificação proposta por Tomás Tadeu, dos contos experimentais, portanto. Para começar, vamos ler a abertura do conto, sua primeira página, na edição da editora Autêntica. A Marca na Parede. Foi talvez em meados de janeiro do corrente ano que pela primeira vez olhei para cima e vi a marca na parede. Para fixar uma data, é preciso lembrar o que se via. Assim, penso agora no fogo, na firme película de luz amarela sobre a página de meu livro, nos 3 crisântemos do jarro redondo de vidro em cima do console da lareira. Sim, devia ser inverno. E tínhamos acabado de tomar nosso chá, pois lembro que estava fumando um cigarro quando olhei para cima e vi a marca na parede pela primeira vez. Olhei para cima, através da fumaça do cigarro, e meu olhar se fixou por um instante
nos carvões em brasa, e aquela antiga fantasia da flâmula carmesim flutuando do alto da torre do castelo me veio à mente. E pensei na cavalgada de cavaleiros rubros subindo pela escarpa do penhasco negro. Para meu grande alívio, a visão da marca interrompeu a fantasia, pois é uma fantasia antiga, uma imagem automática, arquitetada quando criança, talvez. A marca era uma pequena marca redonda, negra contra a parede branca, 2 palmos acima do console da lareira. Então, vamos conversar. É difícil fazer perguntas, né, para iniciar a nossa conversa. Eu fiquei pensando quando fui organizar o roteiro, porque perguntas pressupõem respostas e me parece que o texto da Virginia Woolf, esse especificamente, talvez os outros, alguns outros, nos provoquem mais perguntas do que respostas, né? Então, eu vou só lançar primeiro a gente pensar que impressão essa leitura causou em cada uma, ou que perguntas, que reflexões que foram provocadas. Quem aceita o meu desafio para começar a nossa conversa? Bom, acho que esse conto em específico, ele nos mostra a questão do pensamento, né? A Virginia utiliza a questão da técnica do fluxo de consciência e, em especial, uma passagem eu achei muito bonita, eu até grafei aqui e queria comentar sobre ela. Ela vai dizer: com que rapidez nossos pensamentos se atiram em cima de um novo objeto, dando-lhe importância por uns breves instantes, tal como as formigas, que carregam uma tira de palha com a maior febre para largá-la logo em seguida. Então, a Virginia, durante o conto, ela faz vários movimentos, né? Ela vai pensar ali na marca na parede, né? E vai ir para diversos outros lugares, como ela vai da marca para a descrição da sala e do tempo presente, da marca para os antigos donos da casa, volta para a marca e vai para as coisas que foram perdidas, volta para a marca de novo e comenta sobre a vida e o pós-vida. Volta para a marca, vai falar sobre a sujeira, né? O pó que está ali na casa. Então, ela faz todo esse movimento de ir e vir, né? Volta sempre para a questão da marca. E a marca que ela vai dizer, vai começar a nos dar algumas pistas sobre o que ela é, né? Mesmo que ao final seja uma coisa completamente inusitada, né? Ela vai dizer que não é um buraco, né? Ela pode ser causada por uma substância redonda e negra, uma folha de roseira, uma cabeça de um prego velho gigantesco que depois de ser muito limpado, né, ali apareceu, né, rompeu a camada de tinta. Pode ser uma rachadura e que no final, né, não era nada disso. Então eu acho que esse conto me seduziu pela questão do próprio pensamento, assim. E também, enquanto lia ele, pensei muito nos contos da Clarice Lispector, que a gente leu, né, dos Laços de Família, e também no livro dela, que agora eu esqueci, meu Deus do céu, o da Macabeia, meu Deus, alguém me ajuda com o título? A Hora da Estrela? Isso, Amnésia Leitora, A Hora da Estrela, Amnésia né, que Leitora. também ela faz essa questão, né, dessa coisa mais intimista de ir no pensamento, de ir no pequenininho e depois voltar para uma outra questão. Acho que tem muita semelhança nessas duas escritas, né? E as duas também retratam, de certa forma, uma família de classe média, né? Uma família que não tem poucos recursos, né? Claro, a Macabeia ali, né, tinha mais a questão da pobreza envolvida, mas no Laços de Família a gente vai ver mais famílias parecidas, né, semelhantes, ao menos com essa que aparece na marca da parede, que não é, claro, uma família pobre, né, que está numa sala com fogo, né, uma sala que tem madeira, que tem ali, né, toda uma beleza dos objetos que ela até retrata. Então, fiz essa ponte também com essa outra leitura que a gente fez no livro.
Interessante, Camila. Quem mais? Acho que a primeira impressão que eu tive, pensando quando a gente leu lá no clube de leitura mesmo, no ler, foi de estranheza. Mas, assim, não de um jeito ruim, mas é porque eu não estava acostumada a ler algo como isso do fluxo de pensamento, assim, algo que tu vai indo e vai te envolvendo, e aí vai para outros pontos, e aí volta para a marca, e é realmente que nem quando tu tá viajando, assim, como se a gente estivesse ali naquela posição dela, olhando e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que ele é um conto que precisa ser relido sempre. A gente lê, às vezes, quem está acostumado, talvez, com a escrita dela, não precise. Mas eu acho que é algo interessante de tu ler a primeira vez, para tu se inteirar de como é que funciona essa escrita, e depois reler com outro olhar. Eu lembro das reações das pessoas, assim, todo mundo achando que era algo muito complexo, que tudo deveria ter muitos significados e que a gente não estava entendendo nada. Mas eu acho que é realmente, às vezes, se a gente for pensar nos nossos próprios fluxos de consciência, assim, a gente vai ver que se assemelha bastante a esse vai e vem, vai e vem. Eu acho bem interessante. Eu concordo com todos vocês, é claro que é um conto do livro, foi o conto que me demandou mais atenção e demandou que eu relesse alguns parágrafos e voltasse e pensasse se eu tinha entendido de verdade o quanto isso estava sendo dito. E inclusive, me provocou a ler a versão original também para comparar, e eu achei muito interessante que o Tomás Tadeu trouxe a questão de que na tradução, fazendo a tradução, às vezes se perde coisas, mas às vezes se ganha, porque tem certos significados que só certas palavras da língua conseguem conver, né? E essa questão de devagar, que ela se aprofunda em coisas banais de uma maneira que poucos autores conseguem ser tão descritivos e pintar essa imagem para o leitor que é tão fácil de enxergar, assim. E tu vai se envolvendo nesse devaneio, tu te entrega para esse assunto só para ela abandonar esse assunto e voltar para a marca e voltar para o assunto original. E ela faz isso também no último conto do livro, que é em Kew Gardens, que ela está descrevendo esse jardim botânico e ela está falando desse pedacinho de terra ali, que tem flores, tem um caracol e não sei o quê. E aí ela começa a descrever as pessoas que passam por ali. E aí cada vez que tu te envolve naquele diálogo entre essas pessoas, ela volta para falar do caracol. E é essa mesmo movimento que ela faz na escrita desses contos, que eu reparei que tem esse elemento em comum. É verdade. Ela nos provoca desse modo a enxergar as coisas talvez de uma maneira diferente. Eu acho que a gente até enxerga, e talvez nesse último ano a gente tenha enxergado também de uma maneira diferente o nosso cotidiano, né? Mas nem sempre tão consciente, que eu acho que a escrita dela me provoca desse modo, a pensar que o que a gente pensa, que nós pensamos, mesmo que às vezes pareça uma bagunça, né? Ele tá construindo um caminho, tá fazendo um sentido ali. É um pouco isso que ela me provoca, assim. E em relação à leitura, eu tenho dificuldade em ler, porque talvez o meu pensamento seja parecido com o dela, e aí eu não consigo me achar no que ela está querendo me dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, dali a pouco ela me fisga, bem como a Camila falou ali, do trecho, eu também sublinhei o mesmo trecho, Camila, foi um dos que eu sublinhei, foi esse aí dessa rapidez dos pensamentos, né, que se atiram para um novo objeto, e ela vai provocando a gente também muito a pensar ao longo de todo o conto sobre coisas muito, ao mesmo tempo que é muito banal a marca na parede, ela nos provoca com coisas muito densas, né? Então, por exemplo, tem casualmente na mesma página desse trecho que a Camila leu, ela diz, uma vez a coisa feita, ninguém sabe como aconteceu, né? Então, sobre as coisas das certezas que as coisas acontecem e depois tu não consegue recuperar, né? E aí ela diz, pobre de mim, o mistério da vida, a imprecisão do pensamento, né? Talvez por isso
que o próprio conto já nos desacomoda, porque o pensamento é impreciso, e essa narradora, ou esse narrador, nos coloca nesse pensamento, nesse emaranhado, e a gente acaba se deixando levar, mas com uma certa dificuldade, né? Não vou ficar eu só falando aqui, tô falando demais já. Em geral, os contos dela te dão esse narrador que não é confiável, porque tu percebe, e isso eu acho que é um tema em todo livro, que a perspectiva é subjetiva, que a perspectiva não é confiável, a perspectiva é só uma perspectiva. E então a pessoa que está te contando a história, geralmente ela não sabe toda a história, ela não sabe o desfecho, ela não compreende, ela não pode compreender o que todos pensam, o que todos veem, o que tudo acontece, né? Eu acho que a gente conta muito com o narrador das histórias, a gente conta muito com esse personagem principal, seja quem for, para nos contar a história e acreditar naquela versão, e ela mesma desfaz essa ilusão que a gente tem e vira esse recurso, assim. E é por isso que desacomoda a gente. Vai lá, Camila. Agora, retornando nessa questão da banalidade, né, que fica na marca na parede, mas também vai para muitos assuntos que são talvez inovadores, digamos, né, para aquela época, né, lembrando que o conto foi escrito em 1917 e vai falar sobre o contexto da Primeira Guerra, né, porque até no final ali retoma essa questão. E também ela vai trazer, em determinada parte, ela vai dizer o ponto de vista masculino que governa nossas vidas. Então, pensar, né, nessa escrita irreverente também, né, para a época, de chamar, né, esse ponto de vista que é claro, da sociedade patriarcal, né, e daí também eu fui fazer uma pesquisa sobre a questão da escrita da Virgínia, né, o que aparece, né, quais são as recorrências na obra dela. E eu encontrei em determinada fonte que parece que há 3 elementos que são recorrentes na obra, né? Que é a presença de elementos da natureza, né? Que aqui a gente vai ver, inclusive, quando ela vai falar dos caules verdes, das árvores, do cálice, da flor, em vários momentos ela retoma isso, né? Inclusive falando das árvores, sentindo até pena delas, né? E que depois elas voltam de outras formas, né? Ali, como mesas, como, enfim. O outro é o fluxo de consciência, né? Que também vai aparecer em outras obras. E um terceiro que é a crítica ao sistema patriarcal, né? Que a gente vê também aqui, esses 3 elementos aparecem nesse conto. Uhum. Eu só li esse conto da Virgínia, até quero continuar a leitura desse exemplar aqui da Arte da Brevidade, que foi onde eu li o conto, né? Sei que já teve também outras edições que que não foram continuadas, né? Atualmente eu acho que essa é a única que a gente tem impressa, ainda sendo impressa, sendo editada. Também quero fazer uma ressalva quanto à questão da materialidade desse livro, né? Ele é a materialidade dele, o suporte é muito bonito desse Arte da Brevidade. Ele tem uma capa dura, tem uma sobrecapa e é uma edição bilíngue, né? A gente pode ter acesso ao original lado a lado com a tradução, né? Para desconfiar do tradutor. Aqui é o Tomás Tadeu, né? Um professor muito caro para a Faculdade de Educação. Esteve lá como professor por muitos anos, né? E faz uma belíssima orelha, falando o melhor conto, o melhor jeito de contar um conto, e ele repete, né, várias coisas e nos dando informações sobre a forma de contar, né, o jeito contista, a maneira de ser contista da Virgínia, né? Então, acho que a orelha também vale muito a pena ler desse livro. E o fato de poder olhar o texto no original lado a lado é magnífico, né? Para ver a escrita do autor e ver qual foi o impasse do tradutor em alguns momentos. É fundamental. Eu encontrei uma entrevista desse tradutor e ele comenta sobre isso, sobre essa importância da linguagem, tudo, né?
E essa coisa patriarcal, Camila, acho que é bem importante, e tem marcas disso aqui, né? Essa ideia dela, que é a parte da escrita, né? Quanto ela procura discutir esse lugar da mulher artista, da mulher escritora, tentando encontrar seu espaço, né? É um dos temas dela também, bem recorrentes, né? E até em relação a isso, eu sublinhei aqui uma das partes que eu destaquei aqui, foi ela falando que ela acaba trazendo um pouco desse pensamento da mulher, que, sim, ela está ali olhando a marca na parede e tudo, mas se coloca nessa posição que nem sempre as mulheres têm esse tempo, que talvez por isso esse fluxo de pensamento seja tão importante, porque ele precisa acontecer simultâneo a muitas tarefas do dia a dia. Ela traz um pouco isso. Então, eu vou ler aqui o trechinho, ela diz assim: quero pensar sossegadamente, calmamente, comodamente, sem que nunca me interrompam, sem nunca ter que me levantar da cadeira, pular facilmente de uma coisa para outra, sem qualquer sensação de hostilidade ou obstáculo. Quero mergulhar fundo, cada vez mais fundo, bem abaixo da superfície, com seus fatos crus e isolados. Para me firmar, deixe-me pegar a primeira ideia que passa. Shakespeare. E aí ela traz o Shakespeare, que também é motivador desse raciocínio todo que ela constrói sobre as mulheres escritoras e o lugar que as mulheres têm para o seu exercício criativo, para o seu pensamento. Então ela traz isso. Eu queria pensar calmamente, sossegadamente, sem ser interrompida. E no final do conto ela é interrompida, né? Interrompida por aquela figura masculina que está ali atrás, né? Que no fim nos revela, né, o que é a tal marca na parede, né? O fluxo de pensamento dela ali é interrompido. Interrompido, bem interrompido. Então ela traz é bem interessante isso, né? O Shakespeare é o motivador, inclusive, da discussão que ela faz no Teto Todo Seu. A partir dele que ela diz, imagina se o Shakespeare tivesse uma irmã com o mesmo talento que ele. O que teria acontecido com ela? E aí, então, toda a conversa que ela vai fazendo com a escrita é para a gente se dar conta que dos espaços, e aí imagina, né, 1917, 1920, né, o momento em que ela viveu ainda muito mais complicado, e que espaços que as mulheres podiam. Então, Um Teto Todo Seu, eu já li alguns trechos, é bem interessante, assim, ela vai colocando essas narrativas de uma mulher que está circulando pelos pátios de uma universidade, e alguém encontra e aquilo causa surpresa, porque uma mulher circulando naquele lugar não é esperado, naquela época, né? Então aí a gente olha e diz que bom que agora a gente circula livremente pelos espaços da universidade, né? Mas ao mesmo Virgínia, a gente conseguiu, a gente está aqui fazendo podcast. A gente está aqui, inclusive, fazendo até um podcast discutindo o teu texto no ambiente universitário, né? Graças a uma atividade de extensão da universidade. Então, palmas para Virgínia. Palmas para Virgínia, que provocou essas discussões, né? Então, são coisas bem potentes, assim, que ela traz, né? No Teto Todo Seu, eu acho bem importante essa discussão que ela faz de que espaço, e aí, pensando sobre isso, quando ela fala dessa marca na parede, que ela está sentada, que ela vai descrevendo esse ambiente, a gente pensar no nosso cotidiano desde o ano passado, em que a gente está dentro de casa e que espaços que nós conseguimos ter para fazer os nossos trabalhos intelectuais, né? Quantas de nós têm sorte de ter o espaço para fechar a porta e entrar e fazer seu trabalho intelectual, e quantas fazem em meio a tudo, né? Então, de alguma maneira, acaba sendo uma discussão contemporânea para ser feita de novo, né? Muito bonita essa reflexão. Mais algum trecho, gente? Algum destaque? Eu gostaria de ler
um trechinho para vocês, porque ele me fez pensar muito e eu comecei a mandar para todo mundo que eu conheço para divulgar a palavra da Virginia Woolf, como diria Camila, talvez. Porque primeira vez que eu li ele, eu não entendi. Eu reli. E aí eu comecei a pensar vários significados diferentes. Eu gostaria que a gente tentasse pensar sobre ele juntos. Eu vou dizer o que eu achei, né? Ela diz: quando nos entreolhamos nos ônibus e nos trens subterrâneos, é no espelho que estamos olhando. Isso explica o vazio, o brilho vítreo em nossos olhos. E os romancistas do futuro compreenderão cada vez mais a importância desses reflexos, pois naturalmente não existe um reflexo só, mas um número quase infinito deles. São essas as profundezas que eles irão explorar, esses os fantasmas que irão perseguir, deixando a descrição da realidade cada vez mais fora de suas histórias, dando-a como coisa já sabida, como fizeram os gregos e talvez Shakespeare, mas essas generalizações não têm nenhum valor. Então, o que eu tirei no final disso, talvez, é que esse aprofundamento que ela faz sobre o mundano e sobre, que é uma coisa assim quase impensável, o nível de profundidade que ela encontra no banal, né? Na verdade, me parece que ela faz isso porque descrever o mundo por descrever o mundo não tem tanto significado. Nós conhecemos o mundo. E descrever uma sala por descrever uma sala, nós conseguimos imaginar essa sala, mas o que tem por trás, o que está dentro da gente, o que a gente traz para esse cenário com os nossos pensamentos, que torna realmente válido de se passar adiante e de tornar isso arte, sabe? Não sei, o que vocês acharam? A Mayara sempre fala tão bonito. Eu fico impressionada. Eu concordo, Julia. A Mayara é sempre muito inspiradora. A gente sempre tem uns insights muito bons pelas leituras dela. Eu concordo, Mayara. Eu acho que é uma boa leitura essa que tu fez, dessa ideia. E tem muito a ver com o momento, o modernismo, que a literatura da Virginia Woolf, né, faz parte dessa virada modernista da escrita, e que vem também com uma relação, aí até foi um texto que eu li também quando estava pensando sobre o podcast aqui, e que o autor traz a relação com o impressionismo, isso, assim, não precisa retratar fielmente as coisas, o que interessa é a tua impressão, é o que tu sentiu, então tem muito a ver com uma outra relação com o cotidiano, com os fatos, que está baseada na estesia, no que tu sentiu, como é que a luz bateu, como é que tu enxergou aquilo, que detalhe que tu te lembra e que não necessariamente é o todo, né? Então é um pouco do colocar mais o sujeito à frente como protagonista, né? Uma coisa que a gente fala muito no Ler Clube de Leitura, né? Do leitor protagonista. Então é abrir portas para isso, né? Porque vocês vejam que a gente está lendo aqui e cada uma de nós está sendo muito protagonista da sua leitura, né? Eu senti isso, eu fiquei pensando isso. Mas eu acho que essa palavra, né, talvez mais do que se a narrativa é mais estruturada, né, tivesse os personagens, a gente consegue muito mais exercitar e talvez por isso desacomode mais a gente, porque a gente está acostumada a alguém pegar a gente pela mão numa leitura e dizer, vem aqui que eu vou te mostrar, e tu já está sabendo mais ou menos onde que eu vou chegar, mas tudo bem. Agora aqui não, aqui a gente segura na mão e vai para ver o que vai acontecer, né? Então tem muito a ver com isso, assim. Concordo contigo, uma boa leitura. Vai lá, Camila. Indo nessa linha de pensar o protagonismo do leitor, eu acho que essa questão do fluxo de consciência, ele desafia, né? Ele pede esse protagonismo, ele não pede, ele requer, né? É um requisito. É o leitor que tem que fazer a organização desse pensamento, né? Para conseguir entender. Tá na marca na parede, daí falou sobre isso, daí falou sobre aquilo, né? Para a gente conseguir ver, além da descrição, além da marca na parede, que outros assuntos, né? E surgiram vários outros assuntos, né? Importantíssimos sobre o contexto histórico que a autora estava escrevendo, né? Até sobre os posicionamentos pessoais dela, né? Frente à questão da sociedade que ela estava vivendo, né? Da questão patriarcal e tal. Então, ele desafia, né? Ele requer desse leitor, olha, seja protagonista, organize, né? E
e cria os seus significados a partir do que tu está lendo. É verdade, é verdade. Não tem essa linearidade, essa não linearidade pede isso. Uhum, pede que a gente faça as costuras, né? A gente precisa estar ali o tempo inteiro. Mas tem relação com isso. Tá. É diferente do, por exemplo, aqui nessa coletânea tem um conto que até a nossa colega lá do Ler Clube de Leitura, Renata, comentou, que é o Legado, né? E aí, não sei se alguém leu esse conto do Legado. Leu, Maiara? Sim. A Júlia também. O que vocês acharam desse conto? Eu ia dizer para a Camila que ela vai gostar desse. Tinha marcado ali, esse a Camila vai gostar. Porque no final ele tem um certo que ele já Fagundes Telles, assim, sabe? Uma coisa meio que tu vai esperando que vai ter essa notícia, tipo, tá tudo se inclinando para aquilo, mas aí tem a frase final e eu não vou falar o que é, né? Porque tu vai ler. Então, mas é bem legal, eu gostei bastante. Eu achei que ele se destoa mais dos outros. Bastante. Uhum. É o que o tradutor diz lá na sua nota final. Foi aqueles grupos ali que eu li, que ele, né, diz que pode organizar nesses grupos. Ele diz que esse é daqueles contos que são dos vendáveis, né? Então, escrevia algo para que as pessoas aceitassem com mais tranquilidade, porque ele tem personagens, ele tem uma trama, ele é mais encaixadinho no modelo de narrativa que a gente conhece. Mas mesmo assim, é isso que a Júlia falou, ele surpreende porque a gente fica o tempo todo assim, mas afinal o que está acontecendo? Então ainda tem um certo incômodo ali, porque a gente não se sente assim tão tranquilo, a gente fica tentando descobrir, afinal, o que é que aconteceu com esse casal, com essa Angela, com essa Cissy Miller, com esse Gilbert Glendon aqui, o que se passa entre qual é a relação que vai se estabelecer, né? Mas ele é um conto que é mais comercial e por isso ela faz no molde que vai ser aceito. Mas recomendo a leitura, né? É uma boa leitura, uma leitura bem interessante. Ele É feita. também não foge ainda dessa ideia do fluxo de pensamento, né? Porque a gente está escutando os pensamentos de uma pessoa que está lendo sobre os pensamentos de outra pessoa. Isso. Então, tu ainda tem apesar de ter uma narrativa que se assemelha um pouquinho, porque por exemplo, nos outros contos a gente não vê tanto passado, presente e futuro. Nesse a gente tem isso um pouco mais estabelecido, mas ainda assim tá nesse fluxo de memórias, assim. Que é interessante. Pelo diário da personagem, né? Mas é a escrita dela, então vejo que também é interessante. Ele acessa a escrita dela, né? Então ele acessa o tempo psicológico dela pela escrita, né? A gente está no tempo cronológico, mas ali tem o tempo psicológico dela, das escritas que vão sendo feitas assim, e que ele vai tentando, ele faz o papel da gente lendo, porque ele vai tentando montar, né, o passo a passo. Não vamos dar mais spoiler nem para Camila, nem para quem está nos ouvindo, que vai ficar com curiosidade de ler o Legado. Eu acho que é bem interessante de ser lido, né? Mais algum destaque na Marca da Parede que vocês gostariam de fazer? Eu vou ler só mais um trecho aqui que eu gostei, e porque acho também que tem a ver com... Acho que aí é outra coisa, a gente lê também com os olhos que a gente está no momento, né? Então, sendo o protagonista da leitura, a gente vai lendo. E aí eu achei esse trecho interessante. Fala de vida, né? E nesse momento que a gente tem muita coisa, né, da vida, a gente colocando e vendo toda a situação que a gente está passando no país, enfim. Eu destaquei esse trecho. Então ela diz: ora, se quisermos comparar a vida a alguma coisa, devemos equipará-la à experiência de quem vai, num tufão, pelo túnel do metrô afora, a 80 km por hora, indo aterrissar na outra ponta, sem um único grampo no cabelo, indo parar aos pés de Deus em completa nudez, caindo de ponta cabeça nos campos de asfódelos,
como pacotes de papel pardo atirados de qualquer jeito pela abertura das caixas de coleta da agência dos Correios, com os cabelos voando para trás com o rabo de cavalo de corrida. Sim, isso parece exprimir a rapidez da vida, o perpétuo estrago e a perpétua regeneração. Tudo tão casual, tudo tão fortuito. Então, acho que é isso, né? Não tem mais o que dizer. Agora a gente vai bancar a Virginia Woolf aqui, vai dizer assim, ó, é isso, não temos o que dizer, cada um que leia. Recomendam ou não recomendam, Virginia? Eu recomendo. Uhum. Julia recomenda. Sim, eu acho que, tipo, mesmo quem vai dizer, não é muito meu estilo de leitura, é aquilo, é um clássico, e é sobre um momento histórico importante, sobre uma escritora importante que falava sobre coisas importantes. Então, eu acho que vale a pena as pessoas conferirem. Conhecerem, né? Experimentarem. Camila e Maiara não recomendam, em silêncio total. Eu recomendo, super recomendo. Já fiquei super curiosa para ler aquele outro conto do livro que vocês estão falando, e eu já quero saber qual é a virada de chave que vai acontecer no final desse conto, que eu sou muito curiosa com esses finais, assim, a lá Lígia Fagundes Telles. Olha, falei Lígia Fagundes Telles pela primeira vez, né, que eu sempre comento o nome da minha autora do coração, né? Falei uma vez só nesse podcast, quero deixar isso registrado. E foi a Júlia que te provocou. Então... foi a Júlia, eu nem ia falar nada, eu tava me controlando. Tá bem. E tu, Maiara? Eu recomendo com certeza. E sobre o conto, para provocar a Camila um pouco mais, no legado, o tradutor ele fala que ele trouxe esse conto mais comercial, dessa época mais comercial dela, para trazer o contraste. E a gente consegue ver que ele traz um personagem que é diferente das personagens dela. Ele é o oposto, ele não enxerga além do mundano, ele não vai além do óbvio. E aí, daqui a pouco, o óbvio vai lá e bate na cara dele. Porque quando a gente não se põe nessa posição sensível, a gente, né, é pego de surpresa. Precisa terminar esse podcast que eu quero ler? Eu não sei disso, a gente já vai terminar. Está se encaminhando para terminar essa nossa conversa, que foi muito legal, sobre Virginia Woolf, né? Agradeço a presença de todas aqui. E finalizando, então, o nosso podcast. Esse é o nosso 4º episódio, certo? Nós somos o Ler Clube de Leitura. Esse foi o 4º episódio do nosso Ler Podcast. Se curtiram a nossa conversa, compartilhem em suas redes sociais e recomendem. Lembrando que o Ler Clube de Leitura é uma atividade de extensão vinculada à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se reúne semanalmente para realizar uma leitura partilhada em voz alta e conversar sobre o que foi lido. Nos siga em nossas redes sociais para saber sobre os nossos encontros, leituras e conversas em 2021. Vocês nos encontram no Facebook e no Instagram por Ler Clube de Leitura.